Feliz sábado, povo do Senhor. Esse barulho é uma tentação, não é? Vocês estão ouvindo esse barulho? É uma tentação para dormir, mas vocês vão ficar acordados em nome de Jesus. Vocês sentem esse cheiro também? Respira um pouquinho para vocês tentar sentir o cheiro. Está sentindo esse cheiro? Chuva tem cheiro, sabia? Chuva tem cheiro. Você vai dizer, mas pastor, aqui não tem nem mato, nem terra. É tudo cimentado em volta da igreja, mas chuva tem cheiro. A chuva cai do céu, lá fora, e que o Espírito de Deus nessa manhã tenha liberdade de derramar aguaceiros do seu poder sobre nossas vidas também. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Deus se sente muito honrado com a sua presença. O pastor Heber já disse, eu agradeço àqueles que oraram por nós. No dia 13 de janeiro, quando nós estávamos voltando de viagem, na verdade nós chegamos dia 12, no dia 13 a Elise foi a primeira em casa a manifestar algum sintoma, e nós ficamos bem preocupados, ela não tem idade para ser vacinada, então nós ficamos apreensivos. Mas foi assim, uma noite de quase febre, aí no dia seguinte o menino teve um meio período de quase febre, depois a esposa, o dela durou um pouquinho mais tempo, e eu fiquei assintomático o tempo todo. No finalzinho eu tive um negocinho na garganta. A gente louva a Deus pela misericórdia dele, pela bondade, mas sem sombra de dúvidas isso já é o resultado da vacinação. A vacina que as pessoas estão tomando ao nosso redor e a vacina que nós mesmos estamos tomando tem atenuado o poder do vírus. E isso faz muita diferença. Já se fala na Europa de que o vírus, dentro de mais uns 3 meses, não terá mais o poder destruidor que ele tinha antes. E já se fala em transformar essa doença, ela mudar de status, né? Ela deixar de ser uma pandemia e se tornar uma endemia, ou seja, uma doença com a qual nós vamos ter que conviver para o resto das nossas vidas, assim como convivemos com a gripe. E que, se assim for, que seja essa versão mais tênua, né? Mais tranquilinha, que no máximo você tem um dia de mal-estar e logo passa. Espero que vocês todos estejam vacinados, com a vacina em dia. Se tem alguém que por algum motivo é contra tomar vacinas, eu respeito você e te aceito e te amo da mesma forma que eu aceito e amo os vacinados. Mas uma coisa bem simples é você se lembrar que possivelmente hoje você esteja vivo e completo porque na sua infância você tomou vacinas. Eu estudei, queridos, eu não tinha falado nada, não ia falar nada disso, mas eu me perdi aqui e vou falar para vocês esse detalhe. Eu estudei num colégio, Pequeno Cotolengo de Dom Orione. Não sei se vocês já ouviram falar, é um colégio católico que existe ainda hoje, e estudar nesse colégio fez uma diferença tremenda na minha vida, me transformou como indivíduo, como pessoa, porque neste colégio nós tínhamos as crianças saudáveis e nós tínhamos uma quantidade quase meio a meio, quase 50% dos outros coleguinhas de cada turma eram crianças especiais em decorrência ou da paralisia infantil ou de sequelas da varíola, sequelas desses outros vírus. A mãe não estava vacinada, pegava durante a gestação, a criança nascia cega, a criança nascia com uma deficiência intelectual, a criança nascia deficiente ou se tornava deficiente física com o passar do tempo. E eu confesso para vocês que foi muito triste estudar naquele colégio, porque nós víamos histórias assim muito terríveis. Uma história da qual eu nunca vou me esquecer, uma colega de sala, uma garota, uma menina linda, chamada Fabiola. Olha que interessante, na mente da criança ela memoriza e a gente nunca mais vai esquecer. Essa menina, no ano de 89, ela era filha do atual
prefeito da cidade de Palmas. Olha só, filha de uma família abastada. Mas ela foi mandada para aquele lugar para ficar lá quase num depósito de crianças deficientes. E ela era da minha sala, nós conversávamos muito. E ela dizia assim que o motivo dela morar ali e não morar com os pais é que os pais tinham vergonha da deficiência física dela. Muito forte isso, né? Isso foi algo assim que me marcou para todo sempre. E agradeço a Deus porque os cientistas lá atrás fizeram outras vacinas, além desta que nós temos hoje, que nos salvou, né? Nos beneficiou de tantas situações adversas. Mas o assunto hoje não é este, porque... Vou abrir um outro parêntese. Quando se fala em vacina, parece que se está falando de política, né? Fiquem tranquilos, eu nunca vou falar de política. Eu só tenho um partido político. O meu partido político é o Reino dos Céus. Eu não tenho nada dessa terra que me interesse, não tem nenhum candidato dessa terra que eu defenda, não defendo nenhuma ideologia, nem de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem de baixo. A minha pátria é do céu e é para lá que eu estou indo. E eu não gasto meu tempo, nem as minhas energias falando dessas coisas, tá bom? Então, quando vocês ouvirem um comentário meu, parece que o pastor está falando bem de vacina, acho que ele é da esquerda. Mentira. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita, eu sou de Jesus. E eu vou fazer um desafio para você que é cristão também. Seja de Jesus. Não coloque a sua confiança em homens. Foi o profeta quem disse, maldito o homem que confia no homem. Os homens lá estão porque Deus permite, mas eles têm muitos interesses e ganâncias pessoais. Não vai por esse caminho não, tá bom? Se precisar, pegue uma espada, mas defenda Jesus. Morra e mate por Jesus. Mas não brigue por causa de um outro homem. Coitado dos homens, né? Eles não merecem a nossa confiança. Nesta manhã, a mensagem é que tipo de água você tem bebido. E nós vamos estudar, vamos fazer assim um apanhado do livro de Jeremias, um profeta tremendaço do Velho Testamento. Se você trouxe a espada, abra ela aí. Se você não trouxe a Bíblia em papel, está no celular, deixa aberto. Nós vamos ler alguns versículos. E por mais que eu tenha preparado um sermão de um jeito, eu já estou acostumado com o fato de que daqui a pouco Deus vai fazer esse sermão virar outra coisa. Mas se é Deus que faz, glória a Deus por isso. Abriu a Bíblia, coloque a mão sobre ela, feche os seus olhos. Deus de amor e bondade, assim como a tua palavra está aberta diante de nós, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração na tua presença. Assim como a nossa mão está posta ou sobre o papel ou sobre a tela do celular, nós suplicamos ao Senhor, coloque a tua mão poderosa sobre a nossa vida neste momento. E ao recebermos o teu toque, que nós sejamos curados, que nós sejamos sarados, que nós sejamos transformados pelo teu poder renovador. Derrama sobre nós o teu Espírito, dá-nos compreensão da tua palavra, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já reparou que os profetas da Bíblia, quase todos têm no nome o sufixo ou mesmo o prefixo El? Pense em alguns aí. Ezequiel, Elias, Eliseu, Daniel, Samuel. Por que esses nomes são tão comuns na Bíblia? Porque sempre que você tem El, ou no início ou no final, quer dizer de Deus. Jeremias não tem El. Jeremias tem Ias. Esse Ias aqui é o sufixo de Yahué. O nome desse profeta, difícil de ser traduzido, poderia ser Yahué, Jeová, Yahvé, estabelece. E ele foi chamado por Deus para ser profeta, talvez no pior momento da história. E ele recebeu de Deus, talvez, uma das piores incumbências que um homem poderia receber. Eu não sei se você sabia, mas esse livro de Jeremias, olha, eu não sei se tem outro na Bíblia, mas o livro de Jeremias teve 2 edições. O que significa, pastor? Ele foi escrito uma primeira vez, ele foi destruído, e ele precisou ser escrito uma segunda vez. Sabiam disso? Quantos sabiam dessa informação sobre esse livro de Jeremias, que ele foi escrito 2 vezes? Ninguém. É uma curiosidade, né? Deixa eu contar para vocês o porquê que isso aconteceu. Em algum momento da história,
O rei, ó, a história aqui já está bem adiantada. Jeremias foi chamado para ser profeta no ano 627 da nossa era, antes de Cristo. Aqui eu estou falando para vocês mais ou menos do ano 590, quando isso aqui acontece, que eu vou contar para vocês. O rei Jeoaquim estava lá no seu palácio, vendo as calamidades e as catástrofes que estavam acontecendo com a nação, e ele disse assim para o seu secretário: leia para mim alguma coisa. E o secretário começou a ler o livro, o pergaminho do profeta Jeremias. Sabe o que o rei fez? Ele saltou do seu trono com um canivete, primeiro rasgou o máximo que ele pôde o manuscrito e depois jogou no fogo para destruí-lo. Tamanha a ira que o rei sentiu quando ouviu o que estava escrito no livro. Então se prepare. A mensagem de hoje não é mamão com açúcar. A mensagem de hoje não é mamão com farinha láctea. A mensagem de hoje é jiló na panela. Quem gosta de jiló, levante a mão e diga amém. Quem não gosta de jiló, diga misericórdia. Misericórdia mesmo, porque quando você se nega a comer jiló, você está dizendo que Deus faz alguma coisa imperfeita. Quem criou jiló, irmãos? Eu digo isso lá em casa para os meus filhos. Tem as coisas das quais eles não gostam, eu digo assim, coma mesmo assim. Foi Jesus quem fez e Jesus não faz nada mal feito. Então coma. Coma primeiro meio quilo, depois de meio quilo comido, pode ser que você não goste mais. A Elise, quando pequenininha, ela via berinjela, ela fazia careta. E a gente dizia, vai comer berinjela. Jesus fez. Posso contar uma coisa para vocês, talvez vocês vão ficar pasmos? Hoje ela come berinjela por livre e espontânea vontade, sem ninguém ter que mandar ela comer. Aprendeu a gostar. Você já reparou isso, que você passou a gostar da berinjela? E não tem coisa melhor no mundo do que uma lasanha de berinjela com molho de tomate. Parar de falar dessas coisas que esse horário é impróprio, né? Passa. Queridos, Jeremias nasceu num lugarzinho chamado Anatote, 4 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, ele foi expulso para lá. Ele é descendente de uma família de sacerdotes. Lá em Jeremias 1, verso 1, só lê o comecinho ali comigo, olha. Palavra de Jeremias, filho de quem? Ilquias. Quem era Ilquias? Você se lembra de Ilquias, sumo sacerdote, não lembra? Nada a ver com isso aqui, tá certo? Esse Ilquias aqui é outro. Jeremias, ele era parente desse Ilquias aqui menos importante, que possivelmente era da descendência ou da linhagem de Elias. Lembram de Elias? Aquele pai relaxado que criou os filhos de qualquer jeito, e os filhos trouxeram fogo estranho para a casa do Senhor, e Deus teve que matar os filhos dele. Lembram dele? É dessa família, uma família não muito boa, né? E também descendente de Abiatar. Abiatar foi aquele sumo sacerdote que Salomão tirou da função. Lembra dessa história? É uma outra história também. Então é dessa famíliazinha que Jeremias é descendente, lá que ele nasceu. E ele cresceu em Anatote, Deus apareceu a ele, não vou ter tempo para falar sobre isso hoje, Deus o chamou para ser profeta, Deus o constituiu como profeta, Deus tocou a vida dele e o mandou para, como eu disse para vocês, uma das missões mais difíceis daquele tempo. Vá, Jeremias. Avisa lá para Jerusalém, e Jeremias avisou não só para Jerusalém, mas nós temos a informação de que ele pregou em toda a região a mesma mensagem que Deus havia mandado ele dizer. Quando ele volta, essa mensagem está no capítulo possivelmente 1, 2 e 3. Quando ele volta para Anatote, sabe o que os moradores de Anatote fizeram? Nós vamos te matar. Uma pessoa como você, que diz essas besteiras que você fala, só merece a morte. E ele não morreu por quê? Porque Deus era com ele. Ele fugiu e foi morar onde? Em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, sabe o que foi que os profetas de Deus falaram? Tragam Jeremias para fora, nós queremos apedrejá-lo até a morte. Porque quem fala essas besteiras que esse homem falou, merece a morte. Sabe quem que defendeu ele para ele não morrer aqui quando ele vai para Jerusalém? Os príncipes. Não vão matar ele não.
Se ele está dizendo que a mensagem é de Deus e se for mesmo. Qual é o contexto, irmãos? O que está acontecendo naquele momento da história? Naquele momento da história nós temos o povo de Deus reescravizado pelos egípcios. Não sei se existe essa expressão reescravizados, mas eles saíram, né, do Egito. A Luísa falou aqui bem sobre isso na lição da escola sabatina. Agora eles estavam pagando tributo para o faraó Neco II, frequentemente, porque eles tinham medo de que o Egito viesse e causasse uma destruição ali. No cenário globalizado nós tínhamos Egito, uma grande potência, os assírios, para que eles também pagavam impostos de tempo em tempo, e estava nascendo naquele momento o Império Babilônico. E você vê nos primeiros, capítulo 1 e capítulo 2, é interessante demais, que você vê que Babilônia ainda estava assim, surgindo, mas várias vezes Deus fala que o mal vem do... Já ouviram essa expressão? Da onde vem o mal, irmãos? Já ouviram essa expressão? Norte. Isso. Por que o mal vem do norte? Porque Babilônia ficava ao norte. E de quem que os israelitas tinham medo? Os israelitas tinham medo do sul, do Egito. Por isso o profeta Jeremias várias vezes diz: o mal vem do norte. Ao profetizar, a sua mensagem, ela condena os pecados do povo. Ninguém gosta disso, né? Tem uma coisa que eu e você não gostamos mesmo, é que alguém nos condene. Que alguém diga que alguma coisa que a gente está fazendo está errado. Não incomoda? Profundamente. Eu sei disso, eu também não gosto. Então ele apontou o pecado do povo, disse: olha, os pecados de vocês são esses aqui, e vocês precisam viver a partir de agora uma religião sincera. Então a mensagem de Jeremias, a principal mensagem dele é esta: parem de fazer de conta que vocês são. Sejam de verdade. Parem com a aparência. Sejam de fato. E se você reparar bem, dá uma olhada para trás aí, uma olhada para o lado. Você reparou como está todo mundo bonito aqui nessa manhã? Ó, todo mundo bonito, cheiroso. Até banho tomei. Tomou também? Se você tomou banho hoje, diga amém. Foi forte, graças a Deus. Todo mundo cheiroso, perfumado. Eu estou com meu paletó. A maior parte de vocês estão com suas saias, seus vestidos, suas roupas bonitas, não é isso mesmo? O que a gente parece? A minha mãe odiava os adventistas. Minha mãe odiava todo tipo de crente. Mas um crente que ela não gostava eram os adventistas. Nós morávamos bem perto de uma igreja. E o que me incomodava muito a minha mãe com os adventistas é que ela dizia assim: por que tem que ir para a igreja com esses saltos altos e esses vestidos bonitos? É como se tivesse um casamento a cada sábado nessa igreja. Então minha mãe não gostava. Ela falava mal de todo crente, mas desses ela falava de forma especial, que ela dizia que as mulheres eram metidas. Não, não é ser metido, é vestir a nossa melhor roupa para adorar o nosso Deus. Não é isso mesmo? É só isso. E olha que interessante, queridos. Neste contexto, nós todos parecemos lindos. Nós todos parecemos sem pecado. Pode ver que até a camisa sua que você está usando hoje está melhor passada do que a camisa que você usa na semana, não é assim? É para o meu Deus, eu vou dar o meu melhor. Eu em casa tenho sapato de semana e tenho sapato de sábado. Vocês têm isso também? Quantos têm isso aí? Misericórdia. Vocês têm no guarda-roupa de vocês o lugar onde guarda as roupas de sábado e as roupas da semana? Quem tem? No meu guarda-roupa tem ainda mais um lugar. Eu tenho a roupa de apagar fogo. Já ouviram falar disso não? Olha, eu tenho a roupa de sábado, eu tenho a roupa da semana e eu tenho a roupa de apagar fogo. A roupa de apagar fogo eu uso quando eu vou fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Tipo, capinar um mato lá na roça. Aí eu uso a roupa de apagar fogo. Então eu tenho esses 3 tipos de roupa. Nós estamos aqui todos perfumados, com a roupa de sábado. Parecemos o quê? As pessoas mais de Jesus que a gente já conheceu na vida. Não é isso mesmo? Mas a aparência, queridos, nem sempre é a realidade. Nem sempre aquilo que parece é. Jesus disse certa vez aos seus ouvintes, que eram mestres da lei, e acusou eles de quê? Sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro é só... É triste pensar, né? O que tem dentro de um sepulcro caiado? Podridão, sujeira. Para o israelita, a coisa mais abominável que tem que é um morto.
Um israelita passa longe de um defunto porque se ele passar perto, ele se torna imundo até a tarde. Algo que Deus ensinou para eles com relação às leis sanitárias. Prossigamos. Após, eu já falei que ele foi tentar matá-lo, depois tentaram matá-lo quando ele vai para Jerusalém. Aí acontece o cerco. Babilônia vem, faz o cerco na cidade, e aí o Egito vem para atacar Babilônia, o cerco se acaba. Jeremias diz assim: eu vou para Anatote, porque lá ninguém vai matar ninguém, e como é uma cidadezinha que não vale nada e nem tem muro em volta, eu vou para lá. Foi acusado de ser desertor. Queriam matá-lo mais uma vez, mas ao invés de matá-lo, enfiaram ele no cárcere do palácio. E a história nos conta que ele só sobreviveu a essa prisão, porque logo em seguida os babilônicos voltaram e tomaram conta da cidade. Ele só sobreviveu porque tinha ali em Jerusalém um eunuco, possivelmente escravo de uma outra nação, que antes de fechar tudo e ir embora, lembrou-se de entrar no cárcere e tirar Jeremias consigo. Quando Jeremias veio, o rei disse assim: Jeremias, você não vale nada. Então você pode escolher. Se quiser ir para a Babilônia com quem está indo para lá, vai. Se quiser ficar aqui, fica. E Jeremias falou: eu fico. E ficou. O primeiro grupo foi levado cativo. E aí os reis começaram a se matar. E aí o rei que assumiu, daqui a pouquinho, eu tenho escrito aqui o nome dele, porque não tem como lembrar o nome de tanto rei. O rei que assumiu, Joanã, que assumiu, disse assim: estou indo para o Egito. Para que os babilônicos não me matem aqui, eu vou para o Egito e vou levar um grupo de gente. E Jeremias foi obrigado a ir junto. E foi lá no Egito que Jeremias reescreveu o livro. Não é interessante isso? Foi lá no Egito que esse livro foi escrito. Porque ele foi escrito uma primeira vez, mas o rei Joaquim destruiu, rasgou e botou fogo. Por que todo mundo quer rasgar e botar fogo? Por que essa mensagem não é bem-vinda? Olha lá, Jeremias 1, verso 16. Olha que paulada, irmãos. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia ou maldade deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Essa é a mensagem do livro de Jeremias. Vocês estão dando as costas para Deus. Vocês estão indo adorar deuses que nem são verdadeiros. Capítulo 2, do versículo 9 ao 19, está a parte principal do sermão. E eu queria que você me acompanhasse agora nessa parte. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Esse pleitearei quer dizer, eu ainda vou julgar vocês. E até com os filhos dos vossos filhos eu julgarei, ou eu pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre. Agora Deus faz um convite para o povo. Passem as terras do mar do Chipre. Mar de Chipre é Grécia, tá certo? E vede, mandai mensageiros a Quedar. Quedar é um descendente de Esaú, que é um dos pais dos muçulmanos modernos de hoje. Vá lá ver os gregos. Vá lá ver os muçulmanos. Continua o texto bíblico dizendo assim: e atentai bem, e vede se já aconteceu coisa semelhante. Qual é a coisa semelhante? Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que nem eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória, que sou eu, por aquilo que é de nenhum proveito. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está dizendo assim: olha, vão ver os gregos, vejam os muçulmanos. Vocês já ouviram falar de algum povo que deixou os deuses que eles serviam, que nem deuses eram? Todavia vocês me deixaram. Queridos, é forte demais isso, né? É forte demais. O próprio povo de Deus vira as costas para o seu Deus para fazer a sua vontade, para fazer conforme as influências que eles estavam recebendo, a secularização daquele mundo, daquele momento, as ideologias que estavam girando ao redor deles, e eles estavam deixando o Deus deles de lado. Só que detalhe, o Deus deles era o único Deus verdadeiro. E os outros povos que adoravam deuses que nem deuses eram fiéis a esses deuses. Continua a leitura. Espantai-vos disto, ó céus,
horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Deus está convidando o céu para ficar assustado presenciando essa cena. Porque 2 males cometeu o meu povo. Os 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo de Deus deixou Deus vivo, todo-poderoso, que é comparado aqui com uma fonte a jorrar água pura constantemente, e foram atrás de cisternas rotas. Cisternas, vocês sabem o que é? É um lugar onde se guarda a água. Principalmente no Nordeste brasileiro tem bastante cisterna. Só que quando uma cisterna é rota, quer dizer que é uma cisterna que vaza água. E eles trocaram o Deus deles, que era uma fonte constante de bênçãos, por cisternas rotas, um lugar onde não para a água. E água de cisterna, não sei se você já usou aqui, nunca vai ser igual a uma água que você tira da mina fresca ou uma água que você abre da sua torneira para poder utilizar para qualquer coisa que seja. É ou não é isso, irmãos? Quem é que tem o mínimo de experiência de cisterna há de concordar comigo. Verso 14, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Deus está dizendo, olha, vocês foram libertos lá do Egito a primeira vez. Vocês nunca mais deveriam ser escravos de ninguém. Mas vocês voltaram. Vocês retornaram a uma escravidão. Na escola sabatina nós falamos sobre alguns tipos de escravidão que às vezes nós nem sabemos que é escravidão, mas que o inimigo tem tentado nos escravizar como indivíduos. Os leões novos rugiam contra ele. Os povos vinham, leões novos quer dizer valentes, fortes, levantaram a voz da terra e fizeram dele uma desolação. As suas cidades estão queimadas. Olha a profecia aqui. E não há quem nelas habite. Assim ficou o povo de Israel, por ocasião das diversas levas de pessoas que foram mandadas para outros lugares. Só sobrou na terra os samaritanos. Até os filhos de Mênfis e Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Mênfis e Táfnis são 2 referências a 2 cidades egípcias, que também, de alguma forma, avassalaram o povo de Israel. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes das águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? Deus insiste com o seu povo, por que vocês estão indo nesse caminho? E vocês vão ver aqui no final, lá no verso 20, que eu vou ler também, a afirmação aqui é a mais feia possível. Verso 19, a tua malícia ou a tua maldade te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Queridos, a lição está aqui. A lição está aqui. Não são poucas as vezes que eu e você confiamos em nós mesmos. Não são poucas as vezes que eu e você confiamos na força das nossas mãos, nas forças do nosso braço. Não são poucas as vezes que nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa capacidade. E não são poucas as vezes que nós tomamos a nossa vida das mãos do Senhor e dizemos assim, Senhor, deixa comigo que de agora em diante eu conduzo. Eu sei quais caminhos eu quero trilhar, eu sei quais curvas eu quero fazer, porque a vida, Senhor, é minha e a vida é sua mesmo. Mas isso não é sábio, isso não é prudente. Virar as costas para Deus e seguir a sua jornada sem Deus é uma coisa que sempre vai resultar em dor, miséria e sofrimento. Você já sabe disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou isso na sua vida? Você já vivenciou isso em algum momento da sua existência? Como pastor, visitando as pessoas e ouvindo as histórias das pessoas, não são poucas as vezes que nós temos que sentar diante de alguém ali, banhado em lágrimas, dizendo, nada disso teria me acontecido se eu não tivesse dado as costas ao meu Deus. Não são poucas as vezes. Recentemente conversei com um garoto, 26 anos de idade. É jovem, não é jovem? Eu conheci pequeno ainda e tive o privilégio de batizá-lo.
E ele me disse: pastor, me afastei da igreja, me afastei dos caminhos de Deus, agora eu tenho AIDS. Minha família não sabe, eu tenho que lutar com isso todos os dias. Os remédios que eu tomo em casa estão escondidos porque não quero dar essa tristeza para minha mãe nem para o meu pai. Vocês imaginam o que é isso, irmãos? E sabe o que ele me disse? O pior da nossa conversa? Chorando. Não tenho forças para voltar. Por mais que eu ouça que Deus me ama, eu não consigo me amar novamente para me colocar na presença do meu Deus. Irmãos, que paulada. Há pouco tempo atrás, conversei com uma garota. Ela disse assim: pastor, nasci na igreja, fui apresentada ao Senhor logo pequenininha. Servi ao Senhor durante muitos anos da minha vida. Mas eu arrumei um namoradinho. E o meu namoradinho me levou. Ele me levou para as baladas. Depois ele me levou para as drogas. Depois ele me levou para tão longe de Deus que eu não me reconhecia mais. Essa moça me disse: a minha vida hoje é uma lástima tão grande que se eu te contar, olha só, ela não me contou. Se eu te contar, você não acredita, pastor. E pastor, pense em lágrimas, queridos. Eu não consigo voltar. Minha vida está horrível e eu sei que a solução para ela seria Deus. Mas eu não consigo voltar. Toda vez que o homem se vira de costas para o seu Deus e tenta conduzir a sua vida conforme ele quer, mais tarde ele vai se arrepender. E talvez você já tenha experimentado isso na carne. Eu sei que não tem poucos aqui que em algum momento da vida se distanciaram dos caminhos do Senhor e precisaram voltar, estou certo? Não são poucos. E eu sei que não são poucos que estão aqui nessa manhã que de vez em quando o inimigo tem cochichado. Para que servir esse Deus? Olhe lá para fora. As pessoas lá fora estão vivendo melhor que você. Você diz que tem esperança, mas essa igreja só está fazendo a sua cabeça e atrapalhando a sua vida. Eu sei disso, queridos. Crê em quê? O inimigo vai sugestionando. O inimigo vai dando ideias. Queridos, a vida cristã é uma luta constante. A vida cristã é uma batalha diária. Diariamente, quando você acorda, você decide se você vai servir a Deus ou não. Se você vai ler a palavra ou não. Se você vai orar ou não. Se você vai andar com retidão na presença do teu Deus ou não. É uma luta diária. E vamos ser sinceros. Chega no final da semana, nós queríamos responder o quê? 7. Mas dá para responder 7 todas as semanas? Irmã, você balançou a cabeça certo. Alguém sentado no meio de vocês balançou a cabeça assim. A vida cristã é uma luta. E sabe quem vai vencer essa luta? Não são os mais fortes. Não são os mais bonitos. Não são os mais ricos ou os mais pobres. Não são os mais inteligentes. Quem vai vencer essa luta são aqueles que entenderem que não conseguem salvar a si mesmos e se agarrarem ao toco de salvação chamado Jesus Cristo. Amém, queridos? Os salvos serão aqueles que se agarrarem a Jesus. Haverão muitos momentos de falha, de queda, de machucadura, mas aqueles que ficarem com Cristo receberão a coroa da vitória. E é neste momento aqui que nós vemos a última paulada. Deus faz uma comparação muito feia aqui, nesses próximos versos. Verso 20, é o último verso que eu vou ler hoje. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo, e rompia as tuas ataduras, dizia tu. Aqui é Deus dizendo para o povo dele, olha, ainda que muitas vezes eu puxasse a tua orelha, é que você diz assim, pastor, que negócio é esse de jugo? Acho que a expressão melhor é essa, puxar a orelha, permitir o castigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, um grande parênteses. O nosso Deus não nos castiga. Você crê nisso?
Eu sei que tem muita gente que acha que não, que Deus castiga. Não. Não é de Deus castigar, não é de Deus mandar o mal para você, não é de Deus ficar torcendo para que você se estrupie. Não. Isso é obra do inimigo. O que Deus faz? Deus permite que a consequência das suas escolhas te alcancem. Entende isso? É muito diferente uma coisa da outra. Ó, antes de eu terminar de ler o verso 20, abre aí Jeremias 4,18, rapidinho, só para você entender isso. Jeremias 4,18, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o seu próprio coração. Não é Deus quem castiga, são as nossas escolhas que cobram o resultado. Jeremias 5,25, olha que verso também. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vocês o quê? O bem. O que afasta as bênçãos de Deus de nós? Os nossos pecados. Continuando o verso 20 do capítulo 2. Ainda que há muito tempo quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, ou seja, ainda que eu puxasse a tua orelha, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto, ou todo monte, toda montanha, e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te o quê? Prostituías. Não dá para entender, né, irmãos? Deixa eu contar para vocês o que isso significa aqui. O que acontecia nas montanhas e o que acontecia debaixo das árvores. Eram os cultos a deuses que não existiam. Baal, Asser e Astarote. Como que eram os cultos a esses deuses? Orgias. Olha só, você israelita era orientado a quê? Escolhe só uma mulher, casa com ela, seja fiel a ela até o dia da tua morte. Como que eram orientados esses outros povos? Até casa assim com uma mulher, mas nos dias de culto, todo mundo vai dormir com todo mundo. Todo mundo vai se prostituir com todo mundo. Qual das duas religiões está mais interessante, irmãos? Olhando pela carne. É a segunda, não é isso mesmo? Então, o que o povo de Israel fazia? O povo de Israel no sábado ia adorar Yahweh, e quando tinha as convocações desses cultos, eles iam para debaixo das árvores participar dessas orgias, e eles iam para as montanhas também participar dessas orgias. O que acontece hoje? Por que então Deus fala que se prostituiu? Porque Deus compara aqui, cada vez que o povo dava as costas para Deus e ia adorar Baal, Asser e Astarote, Deus compara que eles o estavam traindo, que era um adultério. E é um adultério literal. Quando eu e você conscientemente fazemos não a vontade do Senhor, mas fazemos a nossa própria vontade, dá para chamar de adultério? Dá para chamar de adultério espiritual, sem dúvidas. Queridos, se a mensagem terminasse aqui, não haveria esperança nem para mim, nem para você. Deus seja louvado porque a mensagem não termina aqui. Eu quero ler os últimos 2 versos do sermão para nós terminarmos. Jeremias capítulo 4. Deus tem um convite a fazer ao seu povo. Pode ser que eu e você estejamos tentando beber águas das cisternas rotas. Águas que na verdade nem existem, quando existem são sujas. Pode ser que eu e você sejamos contaminados pela influência das filosofias do mundo, pela concupiscência dos olhos, por nossos próprios interesses, pelo desejo da carne. Pode ser. Mas o Senhor tem água limpa reservada para mim e para você. O Senhor tem o melhor dessa terra, o melhor dessa vida reservado para mim e para você. E ele diz em Jeremias capítulo 4, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andareis ou andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Verso 4. Circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e arda,
e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Ao mesmo tempo que o nosso Deus é duro e diz para o povo que é por causa dos pecados deles que eles estavam vivendo aquilo, o nosso Deus insiste: voltem-se para mim. Voltem para mim porque eu estou com os braços abertos. Voltem para mim porque eu tenho salvação para vocês. Voltem para mim porque eu tenho bênção para a vida de vocês. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas nessa manhã eu sei que há alguém em nosso meio que está com o coração assim dilacerado porque reconhece que essa mensagem foi para você. Você reconhece que você tem andado distante dos caminhos do Senhor. Você reconhece que você voltou as costas para o teu Deus e decidiu viver a vida da forma como você achava melhor. Mas nessa manhã você teve um encontro com o Deus Criador dos céus e da terra. E a mensagem dele para você é muito clara. Volta para mim, filho meu. Volta para mim, minha filha. Eu tenho coisas incríveis a realizar na sua vida. Volta para mim que eu é que sei os planos futuros e a eternidade que estão reservados para você. Nós vamos neste momento terminar este culto cantando um louvor. O título dessa música é Vinde às Águas. Nós vamos todos nos colocar em pé. Mas enquanto nós estivermos em pé cantando, só se coloque em pé quando começar a música. Quando você estiver em pé e estiver cantando essa música, se nesta manhã você entende que o Senhor falou com você, enquanto estivermos cantando, ore a Ele dizendo: Senhor, eu estou aqui, me dê forças para voltar. E você vai ver que coisas grandiosas o Senhor fará no seu viver, no meu viver e no viver da nossa igreja. Queridos, não há bênção sem consagração. Não há milagre e não há salvação sem entrega plena. Quem quer que esteja com sede, vinde a mim. Porque o Senhor Jesus disse, Ele tem água que vai matar a nossa sede de uma forma eterna.